Então, muito boa tarde a todos que estão aqui presencialmente, online também, sejam todos bem-vindos. Antes de começar, a gente vai só dar alguns avisos, tá bom? Gostaria de pedir para colocar o celular no silencioso, o silêncio também é uma prece, e avisar também que lá fora nós temos a venda de lanche e a venda de livro, que ajudam a repor, né, e a ajudar em todos os custos da casa. Então, a gente tem livros novos que chegaram, se quiserem dar uma olhadinha. Tanto o livro quanto o lanche são todos para ajudar na nossa renda. E a gente queria também avisar que nós recebemos também a doação tanto voluntariamente e também temos a opção de ser um sócio contribuinte. Então, caso alguém tenha a curiosidade de saber como funciona, é só passar na recepção também. E nós começamos esse mês uma campanha muito especial, que é a campanha Alimentando a Esperança, onde todos os dias, todo sábado, toda segunda-feira, a gente recebe 2 itens de alimentos que vão ser usados para compor as cestas para as famílias assistidas pelo centro. Então, os itens de hoje são biscoito e leite, você pode trazer hoje, ou durante a semana, né? Na segunda-feira também nós temos o Evangelho. Então, vocês podem trazer para poder contribuir e assim a gente vai conseguir formar as 20 cestas que a gente precisa para as famílias assistidas. Caso vocês possam contribuir, lá a gente tem uma cestinha que está recebendo todas essas doações. Gostaria de lembrar também que a gente recebe ração de pets, a gente tem uma parceria com os protetores do Piripiri. Então, todos os recursos que a gente recebe para os pets são encaminhados para lá também. Eles também precisam desse auxílio, tá bom? E lembrar as pessoas que estão em tratamento de base, que fizeram seu atendimento fraterno, estão em tratamento, podem passar na recepção para passar lá e marcar sua frequência no passe, tá bom? Lembrar que a gente também tem os estudos, são muitos estudos durante toda a semana, durante o final de semana. Então, caso alguém queira saber mais especificamente, é só passar também na recepção. Nós temos atendimento fraterno todos os sábados, a partir das 4h30. Então, caso você tenha interesse também, você pode estar fazendo o agendamento na recepção. E, em especial, nós temos também as matrículas abertas ainda para a juventude, que é quinzenalmente. A gente tem um encontro com os jovens, então quem tiver um interesse também pode estar passando na recepção. Antes de iniciar, só vou ler brevemente uma mensagem do livro Minuto de Sabedoria, do Torres Pastorino, tá bom? Diz assim, é a mensagem 85. Não alimentei inimizades, procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na terra, para que ao sair dela tenha sua consciência tranquila. Então, convido a todos, assim que desejar, para fechar os olhos, para se concentrar melhor, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial, pedir a Deus, a espiritualidade amiga, que nos intua, que nos direcione, em especial a esposa toda de hoje, nossa irmã Tamires, que as palavras por ela proferidas possam servir a nós como medicamento e auxílio nos nossos maiores pontos necessitados. Pedimos a Ana Maria de Nazaré que também continue nos direcionando sempre. Se mantenha conosco, Senhor Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus. E hoje a nossa palestra é a nossa irmã Tamires, tema Chico Xavier. Obrigada, Mika. Boa tarde a todos, mais uma vez. Nós vamos falar hoje sobre Chico Xavier, o Cisto de Deus. E toda vez que eu venho falar sobre a vida e a obra de alguns dos autores espirituais ou de figuras notáveis como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, é sempre um desafio muito grande. Porque uma coisa é a gente pegar um texto do Evangelho e discorrer sobre ele. Outra coisa é eu, através de uma vivência como a de Chico Xavier, que testemunhou durante toda a trajetória da sua vida o Evangelho,
um pouco de quem Chico Xavier foi. E eu sempre saio da tribuna muito frustrada, porque eu sempre sinto que eu não consegui passar, de fato, tudo que ele era. E de fato não é possível. Mas que a gente possa, a partir dessa nossa conversa, ter uma visão um pouco mais clara das obras de Chico e de tudo que ele foi e buscou realizar. Eu estava certa vez em Parnaíba, na confecção da pomagem do Novo Pedro, e eu fui dias antes, porque eu estava ansiosa para participar, e aí todo mundo foi na sexta, né, para a atividade do sábado e domingo, e já vi assim na quarta e quinta-feira, eu estava ansiosa. E aí eu pude participar do momento da limpeza do salão para a fabricação da pomada do Novo Pedro. E nesse momento, eu ouvi pela primeira vez, ou pelo menos me dei conta pela primeira vez, de uma música que fala a respeito de Chico Xavier. E essa música é intitulada Irmão Chico, né? E ela é uma de autoria de Nando Cordel, e eu gostaria de iniciar essa nossa conversa com um trechinho dessa música, porque nela diz: quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado, usou o amor. Caluniado, usou o perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. E é com um imenso sentimento de saudade do Chico Xavier e de gratidão pela obra, pelos mais de 400 livros psicografados, dentre eles a autoria de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros espíritos notáveis que vêm nos falar do Evangelho, trazendo essa clareza aos nossos olhos. A gente lê a Bíblia, a gente tem dificuldade de compreender. E aí vem Kardec e nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresentando as máximas do Cristo, trazendo a clareza, e aí vem Chico Xavier, com suas psicografias, as obras de Emmanuel, a coleção Fonte Viva, onde nós observamos Emmanuel trazendo um trechinho do Evangelho, e ele discorre daquele trechinho, daquele versículo, uma página inteira de imensa sabedoria e direcionamento aos nossos corações. Chico Xavier faz parte dessa construção luminosa da doutrina espírita, e é por isso que vale a pena conhecê-lo, estudá-lo, aprender sobre ele. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, porque dia 2 de abril ele completou, né, se estivesse encarnado, mais alguns anos de vida. Então ele nasce em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e aos 49 anos ele se muda de Minas e vai para Uberaba, tanto que muitas pessoas visitam Uberaba em busca, né, de visitar o Centro Espírita da Prece, que era onde Chico Xavier realizava suas reuniões. Só que Chico Xavier sofreu muito. A trajetória dele é de muita dor. Mas, assim como nós hoje observamos Divaldo, com toda a sua limitação física, com toda a sua dificuldade, está sempre com um sorriso no rosto, Chico não era diferente. Não transparecia de Chico o cansaço, a dor, nem a dificuldade. Ele começou a perceber o plano espiritual já com 4 anos de idade. E a família dele ficava assim, totalmente assustada. Imagina, o seu filho com 4 anos começar a ver gente morta. O pai achava super estranho e dizia, inclusive, que o filho tinha sido trocado na maternidade, que ele nunca tinha visto uma criança assim. Então, já dentro do seio familiar, ele já começou a sofrer essa aversão, porque ninguém conhecia a doutrina espírita e isso não era comum. Naquela época era tido como coisa do diabo. E é assim que Chico Xavier vai ser tratado durante muitos anos de sua vida. Só que com 5 aninhos de idade, ele perde a mãe dele desencarna. E é interessante porque ele continua vendo a mãe, mesmo depois dela ter desencarnado. E até os 5 anos de idade, a mãe de Chico Xavier, né, a Maria João de Deus, ela conseguiu construir nele uma vivência evangélica. Olha que interessante, imagina uma criancinha de 5 anos de idade ser criada dessa forma. Então, tudo que ela pôde falar de Jesus, ela falou ao Chico. Inclusive, ele cresceu nas bases do catolicismo e ele era muito obediente. Ele ia sempre à missa, ele comungava, ele participava de todos os eventos da missa, ele
ele era de fato bem ativo dentro da Igreja Católica. O grande problema é que ninguém solucionava as questões do Chico, os seus questionamentos a respeito da vida após a morte, em especial dos espíritos. Então ele sempre via a mãe dele. Só que quando a mãe dele morreu, ele foi viver com a madrinha dele, a dona Rita de Cássia. E essa madrinha dele, gente, ela era extremamente obsidiada. O que é isso? É quando um espírito ele começa a influenciar uma pessoa e levá-la a ter atitudes ruins. E ela era muito obsidiada. Ela maltratava o Chico de toda forma que ela podia. Inclusive, como conta a literatura, enfiando garfo no Chico, nas historinhas. Eram mesmo assim grandes maltratos. E a gente começa a pensar, né? Como é que uma mãe, no plano espiritual, que ama profundamente aquela criatura obediente, que nunca disse nada contrário para a madrinha, pelo contrário, ele era obediente a ela, entendia a situação, e às vezes, claro, ele tinha aqueles questionamentos: por que eu estou passando por isso? Especialmente porque ela muitas vezes deixava ele com fome, negava até mesmo o alimento. E a mãe dele, no plano espiritual, a gente pensa, né, coração de mãe, o que a gente faria no lugar dele? As mães que estão aqui já tinham tomado a providência. Dona Rita, se tivesse encarnada, né, uma mãe, e visse acontecer isso com o filho, já tinha tomado a providência, inclusive, talvez, questões físicas. A gente pensa que a mãe de Chico, né, fez algo parecido com isso, mas não. Ela dizia para ele ter paciência com a madrinha, para ele ter calma com a dona Rita. Só que ele estava com fome. E aí um dia a mãe dele aparece e ele fala para ela: mas mãe, eu estou com muita fome e eu não tenho nada para comer. E ele já estava, né, passando por essas dificuldades há bastante tempo, né, todo esse tormento. E ele já estava há 3 dias em jejum. Imagina uma criancinha 3 dias sem comer. Minha gente, é muito sofrimento. E aí, durante essa prece, né, que ele faz, a mãe dele chega para ele, começa a confortar o coração e ela diz: meu filho, continue orando, porque eu vou lhe trazer alimento. E aí, assim, por mais absoluto nada, de fato, aparece um cachorro com um jatobá na boca, e o cachorro deixa o jatobá para o Chico, e a mãe dele reaparece e diz: meu filho, junte esse alimento com água e você terá o que comer. Para a gente ter noção do quanto que ele passava dificuldade e necessidade. Tanto pela questão da madrinha, que era de fato ruim para ele, mas também as necessidades mesmo, pela simplicidade que ele vivia. E aí, certo dia, essa madrinha, ela vai adotar um sobrinho, né, o Moacir, e ele tinha uma ferida na perna. E aí, sabe aquela simpatia de interior? Pois é. Disseram para ela que se uma criança lambesse a ferida durante 3 sextas-feiras consecutivas, ele ficaria bom. E aí ela vai pedir a quem para lamber a ferida do menino? Chico Xavier. E aí Chico Xavier, mais uma vez, né, encontra com a mãe dele desencarnada e fala para a mãe dele, né, sobre a situação. E aí a mãe dele diz para que o Chico permanecesse em paz, fosse obediente à madrinha. Que ele fizesse o que a madrinha estava pedindo. Porque isso seria bom para a madrinha, porque ela ia olhar ele com melhores olhos. Então, ela diz ao Chico para assim fazer. E aí, durante 3 sextas-feiras, o Chico vai lá e lambe a ferida do sobrinho da madrinha. E ele fica bom, e a úlcera desapareceu. E aí, depois de 2 anos, sofrendo todo tormento, ele passa uma semana, uma folga que ela deu para ele, uma semana inteira dando paz ao sofrimento do Chico. Mas foi só uma semana. Só que essa dor constante que o Chico passava com a madrinha, essas dificuldades, mantinham ele próximo da mãe, porque ele estava em prece constante para suportar aquela dificuldade. Vamos lembrar que é uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, bem pequenininho, mas dotado de muita sabedoria. E aí ele diz, pede à mãe que pudesse ajudá-lo de alguma forma, porque ele já não aguentava mais aquele sofrimento. E ele diz, né, para a mãe, pergunta o que ela poderia fazer, porque já que ela não podia levar ele para onde ela estava, que ela fizesse alguma coisa. E é o momento que ela diz que vai enviar para o Chico um anjo bom. E aí, poucos meses depois, o pai do Chico consegue, né, uma namorada, uma madrasta para o Chico,
e ela pede para que os filhos, né, do atual esposo fossem buscados para morar com ela. E é aí que a vida do Chico ela começa a melhorar um pouquinho. Mas é interessante porque tanto no filme quanto em algumas histórias mostra que esse encontro dos dois foi assim maravilhoso. E rapidamente o Chico já viu que aquele era o anjo bom que a mãe tinha enviado e que conseguiu, né, receber e doar todo o amor, só que não. A realidade é que Chico demorou muito até ele conseguir de fato receber carinho. Vocês já conseguiram ter contato com uma criança que sofre violência? Ela é tímida, ela é arredia, ela tem medo de tudo. E Chico, ele era essa criança. Mas quando esse anjo bom chega na vida do Chico, essa madrasta, ela vai, a partir dali, começar a dialogar com o Chico, ela vai ajudá-lo e auxiliá-lo de todas as formas possíveis. Inclusive, pela dificuldade que eles viviam, eles não tinham, né, recursos financeiros para enviar Chico à escola. E a madrasta ela tem uma ideia: vamos realizar uma horta, vamos fazer uma horta, Chico. E aí você vai sair vendendo, né, as hortaliças para a gente pagar a sua escola. E aí ele fez isso durante meses, e aí quando ela abriu o cofre tinha o valor exato para pagar a escola do Chico. E foi assim que ele conseguiu realizar, né, o primário daquela época. E aí quando ele estava com 12 anos, surgiu na sua escola um concurso de redação. E é interessante porque Chico, na escola, ele ouvia os espíritos e ele já psicografava. Todo mundo tinha o Chico como louco. E os espíritos ajudavam o Chico na lição. E aí, nessa redação, o que aconteceu? O espírito se aproximou de Chico e ajudou ele a escrever. E é claro que todo mundo, quando Chico recebeu, né, a menção honrosa, que ele ganhou, né, de fato, o campeonato, né, da redação, isso uma cidade toda competindo, digamos assim, e quando ele ganha, os colegas começavam a alegar que ele tinha trapaceado, copiado de alguém, não acreditavam que ele seria capaz daquilo. E aí fizeram, como muitos fazem, né, de tanto perturbar o Chico na escola, na sala de aula, disseram para ele: pois se você sabe escrever, então a gente vai te dar um tempo, você vai escrever na lousa agora uma frase. E assim fizeram, deram o tema areia para o Chico. E aí o espírito, claro, se aproximou de Chico e ele foi na lousa. E aí Chico escreve: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Imagina uma criança de 12 anos escrever algo dessa magnitude. E assim, né, Dona Rosária, professora de Chico, como ele calou a boca de todo mundo, literalmente, fez com que os comentários ficassem suspensos e Chico seguiu. E ele vai iniciar o seu mediunato, né, as suas tarefas na mediunidade, ali pelos seus 17 anos. Mas é interessante porque ele já estava realizando tudo o que falavam para ele. Aliás, até o próprio padre, quando ele falava das questões que ele via a mãe dele, dizia, né, que era coisa do diabo. Ele: mas é a minha mãe. E aí tem aquela história, né, que o demônio, que o diabo se veste, né, de diversas formas. E aí a mãe do Chico aparece para ele e diz assim: Chico, a gente vai dar um tempo. Eu vou ficar um tempo sem aparecer, porque era muito angustiosa aquela situação. O Chico queria falar que tinha visto a mãe, queria comentar, queria relatar e não podia, porque era repreendido. Então a sua mãe se afasta de Chico durante um bom tempo. E aí a sua madrasta diz a Chico que ela pode ouvi-lo. O que ele tivesse que falar sobre mediunidade, sobre o que os espíritos dizem para ele, que ela ia ouvir. Só que ela não ia poder aconselhar, porque ela não sabia. Mas que ela seria uma ótima ouvinte. E assim ela fez. E Chico seguiu até seus 17 anos, realizando suas atividades na Igreja Católica. Só que a sua irmã adoeceu muito. E o processo de adoecimento dela era por meio de obsessão. E aí chamaram, claro, uma pessoa para realizar uma sessão espírita na casa de Chico Xavier. E aí foi a primeira sessão espírita que Chico Xavier participou. E nessa sessão, a mãe do Chico, né, Maria João de Deus, se manifestou por meio de psicografia e disse ao Chico, né, que mais uma vez estavam ali juntos. E em cima da mesa tinha o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e ela aconselha ao Chico que pudesse ler aquelas duas obras, porque iria servir, né, para o caminho dele. E assim Chico faz, obedece a mãe, começa a ler as obras, e esse grupo, né, que fez essa primeira sessão, propôs que
que eles se juntassem e montassem um grupo espírita, né? Um centro espírita que se chamaria Luiz Gonzaga. E Chico Xavier vai até os 21 anos recebendo diversas mensagens, poemas, algumas foram até publicadas em jornais e revistas contra a vontade do Chico, porque ele não queria de forma alguma aparecer, ele sempre buscou o anonimato. E quando ele completa 21 anos, ele vê pela primeira vez o espírito Emmanuel. Emmanuel era mentor espiritual do Chico Xavier. E ele vai realizar um trabalho belíssimo junto ao Chico. Mas é interessante porque, antes de Emmanuel aparecer para dar os direcionamentos a Chico, tem uma situação que é muito engraçada, que acontece nesse centro espírita Luiz Gonzaga. Eles estavam numa daquelas reuniões de desobsessão, onde os médiuns se reúnem para auxiliar alguns espíritos sofredores. Só que dentre esses espíritos sofredores, tem aqueles espíritos que são os inimigos do bem, que de fato são espíritos assim, muito difíceis, mas que precisam do esclarecimento, do apoio, do amparo. E aí, nesse momento, o orientador, né, o dirigente que a gente chama na reunião, é orientado a caso, quando Chico tivesse nesse momento de psicofonia, né, quando o espírito se manifestasse através do Chico, que ele pudesse dar o Evangelho, né, apresentar o Evangelho. Só que ele entende isso e leva ao pé da letra. E ele sempre andava com uma Bíblia embaixo do braço. Esse rapaz que estava ali como dirigente nesse momento. E aí, na hora que a entidade ela se incorpora, né, que é o processo de psicofonia, não entra dentro do corpo, só para esclarecer, mas se liga mente a mente, de forma irritada, Manuel, que era esse dirigente que foi orientado, né, a dar o Evangelho, pega a Bíblia e começa a bater na cabeça do Chico. Tome o Evangelho, tome o Evangelho, tome o Evangelho. E aí o Chico passa mais de uma semana com um torcicolo no pescoço, pobre do Chico. Na mesma hora a entidade ela cessou, né, a ligação ali com o Chico Xavier e também a reunião. E aí tanto que a literatura apresenta, né, que o Chico sofreu uma torção no pescoço, ficou 6 dias de cama. Ele frequentemente comentava com bom humor que era uma das poucas pessoas que já levou uma surra de Bíblia. Então, e aí a gente percebe que era tudo assim, muito... Era realizado, claro, com muito compromisso, mas com pouco conhecimento ainda. E aí, após isso, aos 21 anos, ele conhece, de fato, seu mentor espiritual, o Emmanuel, que vai lhe orientar. E nessa conversa é muito interessante, porque é quando o Emmanuel começa a apresentar para o Chico a missão dele, aos 21 anos. E ele diz assim, ó: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Imagina Emmanuel dizendo isso, porque ele era muito firme. E aí Chico diz, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E Emmanuel o responde, não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Isso é para todos nós. Trabalho, estudo e esforço no bem. Não tem como a gente começar qualquer tarefa que seja, dentro da casa espírita ou fora. Qualquer projeto, qualquer missão, se a gente não tiver trabalho, estudo e esforço na realização do bem. Essa é a chave para todo o êxito de tarefa. E Chico Xavier seguiu isso à risca. Por quê? Chico Xavier não descansava. Muitas vezes ele terminava de madrugada as reuniões e chamava as pessoas, muitas vezes 4, 5 horas da manhã, ainda para irem à casa dele tomar um cafezinho com pão de queijo. Morto de cansado. Depois de horas e horas e horas sentados, psicografando e depois lendo as psicografias e depois conversando com as pessoas que queriam, né, uma palavra amiga do Chico. Então, ele trabalhou muito. Mas ele também estudou muito, especialmente as obras de Allan Kardec, e se esforçou em todos os momentos da prática do bem. E esse é um direcionamento para todos nós. E aí o Emmanuel continua, né? O Chico continua dizendo a Emmanuel: e se o senhor achar que se eu estou em condições de aceitar o compromisso, eu aceito. E aí o Emmanuel diz, perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. E aí Chico perguntou, qual é o primeiro? Emmanuel disse, disciplina. Chico pergunta, e o segundo? Disciplina.
E o terceiro, disciplina. E é interessante porque a disciplina é o que direciona qualquer trabalho para que ele seja realizado com êxito. Se nós não somos disciplinados, nós começamos a negligenciar as nossas tarefas do dia a dia, mas também as nossas missões diárias. Então, Chico Xavier teve como orientação 3 vezes disciplina, porque ele precisava dessa disciplina para realizar a obra grandiosa que viria pela frente. Só que tinha uma segunda lição muito importante, de acordo com Emmanuel. Ele disse assim, que se em algum momento os seus ensinos, de Emmanuel, estivesse divergente do que apresenta Jesus e Kardec, que ele esquecesse o mentor Emmanuel e que ele seguisse Jesus e Kardec. E isso é muito interessante porque dentro da doutrina espírita, muitos médiuns se transviam do caminho reto. Muitos se perdem na vaidade, no egoísmo. Por quê? Chico Xavier teve uma grande notoriedade. Ele participou do programa Pinga Fogo, um dos programas com maior audiência na época por conta do próprio Chico Xavier. Muitas pessoas iam até Chico, elogiavam o Chico. E é por isso que eu falei da música, porque diziam que quando ele era elogiado, ele nem via. Ele não se atinha a isso. E nesse momento, o que ele apresenta é que muitas vezes o que acontece é o seguinte: a pessoa tem uma tarefa mediúnica, um médium, ele tem um mentor espiritual, e aí ele começa, tá tudo bem, tudo ok, fazendo bem, trabalhando para Jesus, tudo certinho. Só que aí pela vaidade, ele começa a ter umas ideias que a gente chama ideias de fascinação, que são divergentes do que apresenta Jesus e Kardec. E aí o médium começa a ir pelos caminhos tortuosos da vida. E aí nesse momento é muito, muito, muito provável que esse médium ele se perca completamente. E é por isso que Emmanuel orienta: siga Jesus e Kardec, porque esse é o meio mais certo e mais justo para concretizar a tarefa que ele vinha a realizar. E aí o seu primeiro livro lançado foi assim, um divisor, porque de todos os outros poderiam ter as dúvidas, mas ele lança um livro que é muito estudado, inclusive hoje temos grandes artigos científicos a respeito por pessoas formadas em letras, que é o Parnaso de Além Túmulo, que são diversas poesias de vários poetas. E a coisa mais interessante dessa obra é que no momento em que você lê a poesia, por exemplo, de Augusto dos Anjos e tantos outros poetas conhecidos, até mesmo Castro Alves, Chico Xavier ele mantém o estilo de escrita daqueles poetas. Ele mantém a ideia que aqueles poetas tinham enquanto encarnados e o estilo de sua escrita. E como são muitos poetas, então nós vamos ver nesse livro vários escritos ou vários poemas de diversos estilos diferentes. E aí não tinha como negar. Não tinha como negar que de fato essa obra era uma obra psicografada. E ela foi estudada minuciosamente por vários escritores literatos da época. E Humberto de Campos, na época, diz, ainda encarnado, que se alegasse que Chico Xavier, que havia escrito e não os espíritos, que ele não merecia uma cadeira na Academia de Letras, mas sim várias. Porque para um conhecimento daqueles ser dado apenas a um homem, significaria que ele realmente tinha uma escrita impecável. Mas, com a sua humildade, sempre destinou os créditos aos espíritos, se colocando na posição apenas de medianeiro. E nessa tarefa mediúnica, ele nunca se envaideceu. Ele sempre manteve a simplicidade, reconhecendo que tudo que ele realizava vinha dos espíritos amigos, sempre buscou de fato ser um apóstolo de Jesus. E hoje, observando a trajetória de Chico, nós vemos nas entrelinhas de sua jornada uma carta viva do Evangelho, como dizia Paulo. A gente vê a beleza da obra de Chico, a sua moral, a forma como ele lidava com os sofredores. E é interessante porque as cartas psicografadas pelo Chico, dos filhos às mãezinhas queridas, que geralmente eram as cartas que ele mais recebia, sempre vinha com minha mãezinha, o meu paizinho. E é claro que isso era da doçura do Chico.
Era ele que colocava essa doçura também naquelas cartas, né? A fim de transparecer aquelas mães, aqueles pais, aqueles familiares com saudade, um pouco de acalento e conforto aos seus corações. E as psicografias de Chico, elas eram tão impressionantes que tinham tanto data de morte, até mesmo o túmulo e o cemitério, o local exato onde estava aquele corpo, né, daquele espírito enterrado, para a gente ter uma noção. Tanto que algumas psicografias, os familiares recebiam, já nem sabiam mais onde era que o avô tinha sido enterrado e iam atrás e de fato descobriam. Chico, mais uma vez, acertou. E falando sobre Humberto de Campos, né, quando o Humberto de Campos desencarnou, ele continuou com o seu trabalho. Ele é tido hoje como repórter do plano espiritual. Assim como Emmanuel ele vai trazer para a gente diversas mensagens a respeito do Evangelho de Jesus, ele traz uma interpretação belíssima dos versículos. O Humberto de Campos ele faz um trabalho muito interessante, que é de investigar no plano espiritual quais as histórias sobre Jesus eram verdadeiras ou não, e trazendo para nós novas histórias. Tem um livro que é belíssimo, que é No Roteiro de Jesus, onde nós temos crônicas, né, de Humberto de Campos, que contam a vida de Jesus desde quando Jesus era criancinha, que não tem na Bíblia, mas Humberto de Campos traz, por essa pesquisa que ele realiza no plano espiritual, até o momento da sua crucificação e seu pós-morte. Então, ele começa, né, a psicografar as obras de Humberto de Campos, sendo uma delas Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma obra belíssima, e a sua viúva, né, a viúva de Humberto de Campos, processa. Porque queria ela participação, né, naqueles lucros tidos pelos livros com a autoria de Humberto de Campos. E ele vai, esse caso ele vai para a imprensa, ele ganha uma dimensão, tudo isso querendo o quê? De alguma forma também manchar a imagem do Chico e também atrapalhar o seu processo de divulgação na doutrina espírita. E tem até um livro que foi escrito, né, tratando, né, muito especificamente desse caso, porque foi uma grande polêmica na época, mas graças a Deus tudo se resolveu e no final o Humberto de Campos começou a assinar, não mais como Humberto de Campos, mas Irmão X. Então hoje as obras que nós observamos que tem o título ou o autor espiritual Irmão X foi de Humberto de Campos. Então desde muito jovem, né, desde pequeno, Chico ele apresenta o seu amor por Jesus, sendo nutrido esse amor pelas histórias que a sua mãe contava e pela forma que sua mãe falava tanto de Jesus e apresentava a fé e a oração. E dentro desse processo, quando o Chico ele ganha notoriedade e as pessoas vão até o Chico questioná-lo sobre diversas coisas, e no programa Pinga Fogo a gente observa isso, né? Tantas perguntas importantes são colocadas e respondidas, né, por Chico Xavier, e hoje a gente até observa que algumas pessoas se utilizam de algumas respostas do Chico para trazer visões catastróficas de uma realidade que Chico nunca apresentou, porque ele sempre nos trouxe o otimismo. Eu lembro que assim que eu ingressei na doutrina espírita, tinha uma história dos OVNIs em 2020, minha gente, era loucura, e foi Chico Xavier que disse. Aí a gente vai lá no programa Pinga Fogo, fala do Chico, não diz nada disso. E as pessoas interpretam, né, dessa forma e trazem esses conhecimentos equivocados. E aí uma das perguntas, questionando a autoridade de Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, que está designado pelo próprio Cristo para implantar a pátria do Evangelho aqui no Brasil, questionam Chico sobre as reuniões, né, de Emmanuel com Ismael. Perguntam como se davam essas reuniões. E Chico, muito sábio, sabendo que aquelas criaturas estavam tentando de alguma forma diminuir, né, a importância de Ismael, ou de alguma forma questionar, né, a sua grandiosidade, diz que essas reuniões elas acontecem com Emmanuel de joelhos, para apresentar a magnitude de Ismael e a forma como o humilde Emmanuel, um espírito tão grandioso, se porta diante de tal figura, mostrando respeito à reverência, especialmente à humildade. Então nós observamos que esses espíritos todos continuam nos trazendo, né,
todos os tipos de orientação, de transformação. Recentemente vi mais comentar dos 200 espíritos evoluídos que reencarnarão no planeta Terra. Dentre eles, um apenas reencarnará no Brasil, que é a Joana de Ângeles. Então, de tempos em tempos, Jesus, ele traz espíritos luminosos para habitar conosco no planeta Terra, para ajudar no progresso espiritual do planeta e de nós, espíritos ainda imperfeitos. E o mais interessante de tudo é que num desses diálogos que eu observei, quando o Divaldo ele comenta, de um momento que ele teve com o Papa Francisco, e ele conversando, e aí o Papa Francisco pega na mão do Divaldo e fica segurando e olhando para o Divaldo, e o Divaldo observa que uma figura se forma ao lado do Papa Francisco, e era Francisco de Assis, e ali é apresentado a Divaldo que o Papa é um dos espíritos luminosos que estariam ajudando no progresso da humanidade, para nos lembrar que não é fora da doutrina espírita que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Não importa a religião, se a religião de fato é o amor e é o bem, estão no caminho certo. E é claro que Jesus vai enviar esses seus apóstolos, esses seus missionários, esses espíritos luminosos a todos os lugares da terra, em todas as religiões, em todos os grupos sociais, para que a gente possa de fato juntos ser novamente um só rebanho e sendo o nosso pastor, o nosso querido Mestre Jesus. Então o Chico ele vai exemplificar em toda a sua vida a disciplina. E é interessante que quando ele completa 40 anos de mediunidade, de serviço mediúnico, de devotamento ao bem, o Chico ele vai descrever essas suas 4 décadas como um sonho bom, repleto de alegria, de benefícios e encorajamento de familiares e amigos. Em momento algum, o Chico fala da dificuldade da tarefa. Em momento algum, ele se maldiz das calúnias, dos sofrimentos, das dificuldades físicas, da enfermidade. Chico Xavier que passava por graves enfermidades, e uma delas, como ele dizia, que era casado com a Regina, que era uma dor no peito que o seguia. Então, ele diz ainda, agradecendo a Deus, que agradece a Deus por ter recebido a bênção das pessoas que o cercavam, dos corações ausentes que tinham a capacidade de, através dele, repassar mensagens, mas também se comunicar. E ele faz uma metáfora do charco, que Chico Xavier sempre passava por um campo e ele orava, sempre passava em oração. E aí, depois de um tempo, aquele campo começou a se encher de flores. O campo ficou florido. E sempre que ele passava naquele campo florido, ele via as pessoas pegando aquelas flores e levando. E aí ele faz a analogia. Ele diz que ele compara a sua experiência como um charco, como um campo cheio de água que ninguém imagina que poderia ter algo de bom ali, a se nutrir daquele ambiente, e se enche de flores, simbolizando os livros que escreveu. Então, os livros eram as flores e ele o campo, o charco, que pertencem mais aos leitores do que a ele próprio, mais uma vez se colocando na posição de humilde, buscando se apequenar para que a obra pudesse aparecer. E aí, na sua oração final, o Chico solicita aos companheiros que ali se encontram a orar também por ele. E é muito interessante ver o quanto que Chico solicitava dos irmãos que o acompanhavam esse amparo, esse apoio, inclusive espiritual, nesse sentido de oração e de prece constante. E aí, nessa tarefa mediúnica, onde o Emmanuel ele vai enfatizar a disciplina ao Chico, ele vai encontrar também uma criatura muito importante na sua caminhada, que é o Valdo Vieira, que inclusive algumas obras eles vão psicografar, escrever juntos. E eles vão viajar por diversos estados, inclusive para fora do Brasil, Chico Xavier e Valdo Vieira levando a mensagem luminosa do Evangelho. E Chico Xavier, sempre com muita fé na providência divina, trabalhava acreditando
sempre via a acontecer. Então ele se sacrificou durante toda a sua vida, com muita dedicação, sempre, e apesar dos problemas de saúde. E Chico Xavier ele vai desencarnar 30 de junho de 2002, em meio às celebrações esportivas. No caso, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Nesse momento, o Chico desencarna. No momento que o Brasil estava na mais profunda alegria e vibração, Chico desencarna, volta à pátria espiritual, sendo recebida pelos espíritos amigos, e nos dizem a literatura, inclusive, também recebido com muito amor por Jesus. E ele retorna, ao plano espiritual. Mas ele nos deixa muitas lições, que aqui eu trouxe algumas frases de Chico Xavier, para que a gente pudesse refletir sobre elas. E por que Cisco de Deus? Que ele dizia, que o nome dele era Francisco. Se tirasse o Fran, ficava só o Cisco. E ele era, assim, o Cisco de Deus. Então ele dizia que nem o Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho. A quantidade de gente que procurava o Chico para que ele pudesse resolver os problemas, e aqui na Casa Espírita não é o contrário. É claro que se a gente pudesse encontrar hoje uma pessoa que resolvesse todos os nossos problemas, a gente era bom demais. E a gente percebe uma sociedade assim, que quer a cura através dos meios fáceis, mas não quer a atividade física, a boa alimentação, que quer receber a paz de espírito, mas não quer se transformar moralmente. Então a gente quer o benefício, mas a gente não quer se ajudar nesse processo. Então ele dizia que a gente não tem a possibilidade de resolver problema particular de ninguém, porque nem o Cristo, quando veio à Terra, fez isso. O que ele fez? Ele ensinou o caminho através do exemplo. E é isso que ele nos apresenta. Para que a nossa vida ela seja testemunho para os outros, para que nós sejamos os exemplos. Se eu quero que o meu companheiro ele seja mais calmo, mais paciente, ou a minha companheira, o que eu preciso fazer? Ser mais calmo e mais paciente. A gente ensina pelo exemplo. Se eu observo que eu tenho um familiar que é um familiar muito difícil, eu preciso ensiná-lo não só com palavras, mas especialmente com o meu exemplo e fazendo o contrário do que ele faz. Ele diz ainda: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Gente, olha o tanto de conhecimento que Chico nos traz nessa frase tão pequenina. Se a gente pegar hoje todas as dificuldades, os dias difíceis, as tribulações que nós passamos, todas elas nos trouxeram até aqui. Fortaleceram o nosso coração, a nossa caminhada, o nosso aprendizado, nos tornaram uma pessoa que nós somos hoje. E eu espero que melhor. E acredito muito nisso, porque o destino de todo o espírito é o progresso, é a evolução. E dentro das dificuldades, por mais que a gente não observe, sempre há graça, como dizia Paulo, até mesmo naquilo que nós observamos como sendo a desgraça, porque em tudo Deus coloca um aprendizado para o nosso coração. Ele diz ainda: carecemos somar esforços, criando uma energia dinâmica que se anteponha às forças do mal. Paulo dizia uma frase que era mais ou menos assim: por quê? O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este faço. Porque é mais fácil ser arrastado a fazer algo ruim do que algo bom. Por que a gente se conecta muito mais fácil com os espíritos sofredores ou com os espíritos em sintonia vibracional um pouco mais baixa? A gente tem uma dificuldade imensa de se conectar com o nosso mentor, protetor, anjo guardião, os espíritos amigos que são inúmeros e que nos acompanham. Porque a nossa sintonia se dá muito mais nas baixas vibrações do que nas altas. E quando ele fala dessa energia dinâmica que a gente precisa criar, desses esforços, é a união em prol do bem, em prol do auxílio. Muitas vezes a gente vai conversar com alguém e diz assim: olha, tal pessoa me ofendeu, ela me caluniou, e a outra pessoa, e foi mesmo, pois ela merece. Não é assim? Raro a gente encontra alguém, muito raro, que a gente vai falar mal de alguém e ela fala: mas essa pessoa merece os nossos bons. O que será que ela está passando para ela agir assim?
é um irmão em dor, em sofrimento. Olha, ela só faz isso porque tem a certeza que existe uma ferida muito grande dentro dela, que dilacera de tal forma que transborda em agressividade e violência. Foi por isso que ela lhe feriu. Quantas vezes a gente teve esse olhar quando alguém vem nos contar uma fofoquinha? E aí, às vezes, quando a gente fala isso para alguém, a pessoa se chateia com a gente. Tu tá defendendo ela? Não. Não é isso. Não é essa posição que eu quero tomar de partido, de A ou de B. Mas é que a gente tenha um novo olhar de mansidão, de pacificação. Porque Chico Xavier só foi cisco de Deus pela sua humildade. Porque de fato ele cumpria com aquela bem-aventurança do Evangelho, que é ser pobre de espírito, que é cultivar em si a humildade. Então, que ele nos orienta para que a gente possa criar uma energia ao nosso entorno do bem. E a gente faz isso, de fato, nos libertando daquilo que nos liga ao mal. Os vícios, especialmente aqueles morais. Falar mal do outro, pensar mal do outro, julgar os outros. Ele diz: fico muito triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. A gente é criado numa sociedade que a gente precisa sempre estar ganhando. A gente precisa estar sempre acima dos outros, um passo à frente. E o que Chico ele traz aqui acaba retirando tudo isso dos nossos olhos. Por quê? Ele nos apresenta mais uma vez a posição da humildade, que é muito melhor você ser ofendido do que você ser o ofensor, que é muito melhor você ser criticado do que criticar. Por quê? Eu estou exercitando, através das críticas que eu recebo, das ofensas que eu recebo, a minha humildade, o meu perdão, a benevolência, as virtudes que eu preciso. E quando eu critico, quando eu ofendo, quando eu agrido aos outros, eu estou fazendo totalmente o contrário. Eu estou mais uma vez alimentando dentro de mim os vícios morais. E ele fala isso, e tem uma outra frase que eu vou complementar com essa, que é sobre a questão de que todos nós vamos morrer. A gente não pensa nisso. A gente age como se a questão que está acontecendo agora na minha vida seja uma dificuldade, uma dor, uma aflição, ou alguém fez algo para mim, como se isso fosse determinar a nossa trajetória, sendo que não. Já já esse corpo se perde. Já já vou para o plano espiritual, a casa fica, tudo fica. E aí eu vejo ao meu redor e muitas vezes me sinto, muito angustiada com coisas tão pequenas que eu paro e penso, isso nesse momento não precisa da minha importância. Eu vou focar naquilo que edifica o meu espírito, porque isso daqui, a minha preocupação que eu estou gastando com essa situação, está dificultando a minha caminhada evolutiva. E quando chegarmos ao plano espiritual, vamos perguntar, o que fizestes dos talentos que recebeu? E esses talentos são os talentos espirituais. Na nossa bagagem, as graduações que a gente fez não contam. Quando a gente se der conta da nossa consciência imortal, de tudo que a gente já estudou no decorrer das eras, o que mais uma graduação vai significar? Não tirando a importância do estudo, claro, mas é para que a gente olhe para a nossa vida não apenas do ponto de vista profissional material, mas que a gente busque se melhorar como pessoa. E a gente pode utilizar a nossa profissão para isso, a nossa vida acadêmica para isso, mas é claro que hoje as maiores dores e aflições humanas estão ligadas àquilo que é material ou a questões que não dignificam o ser. E ele continua dizendo: os espíritos amigos sempre mostram disposição para nos auxiliar, mas é preciso que pelo menos lhes tenha sintonia. A gente quer que os espíritos amigos inspirem os nossos pensamentos, inspirem as nossas ações, só que a gente não faz por onde? A gente não busca o meio. Aí a gente reza uma vez na vida, a gente faz uma oração e a gente já quer que tudo se resolva com aquela oração. A gente vê a história de Chico, pequenininho, uma criança, rogando a Deus, implorando assistência, auxílio, passou 2 anos ainda sofrendo os maus tratos da madrinha, até chegar um anjo bom em sua vida. Então a gente observa que quando a gente roga a Jesus o auxílio, é como ele diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Eu não vou resolver os seus problemas, eu não vou tirar das
aliviar. Um alívio que eu prometo dar. Mas eu não posso te isentar da prova, porque ela é necessária para o teu aprendizado, para o teu crescimento. E como o Chico disse, né, que toda a dificuldade que ele passou foi importante para ele. E aí tem uma outra lição de Chico que nos diz: muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada como esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Mais uma vez, reforçando aquela outra frase. Quantas pessoas chegam querem que os espíritos digam por que está acontecendo, mas eu quero que ele me diga. Não quero saber o porquê. E às vezes as pessoas se dizem até chateadas com Deus, porque fulano morreu, e aí eu estou de mal com Deus. Já vi isso. De um grande amigo meu que partiu, né, seus familiares ficaram revoltadíssimos com Deus, sendo que não faz nenhum sentido a gente se revoltar com algo tão natural da vida, como sendo a partida, um desencarne de um ente querido, o final de um ciclo. E às vezes essas mesmas pessoas chegam à casa espírita querendo notícias a todo custo do familiar. Só que a família ainda não está em condição de dar, ou a pessoa não tem mérito nem condição de receber. E é como ele fala, e não busca em momento algum se renovar, ser merecedor da graça, da resposta de suas orações, né? E aí, para a gente já ir se encaminhando ao fim, tem mais uma mensagem do Chico que ele nos apresenta, que é muito importante para esse nossa reflexão, e que é uma das mais conhecidas também, que ele diz: ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo, mas podemos agir a partir de agora e construir um final melhor. E mais uma vez a gente se recorda que esse momento é só mais uma página no capítulo dessa nossa caminhada. Para que a gente perceba que amanhã, quando a gente acordar, a gente vai estar escrevendo e construindo uma nova página. E cada uma delas vai formando, né, um livro da nossa vida. E ele nos apresenta isso para que a gente entenda que todos os dias nós estamos escrevendo a nossa história. E que se ela não está da forma como eu gostaria, se hoje eu vejo que a minha história, esse livro que eu estou escrevendo, não está do meu agrado, que eu possa começar a escrever da forma que eu gostaria que fosse daqui a alguns anos. É isso que ele nos apresenta. E isso é tão interessante porque o Chico, ele tinha todos os motivos do mundo para dizer que era rude porque apanhou na infância, para dizer que tomou determinados caminhos delituosos porque teve uma infância de escassez, uma infância difícil, mas ele não fez. E quantos de nós ficamos presos ao passado? Eu sou assim hoje porque minha mãe, eu sou assim porque meu pai, e a gente fica culpando os outros atitudes que são nossas nos dias atuais, sendo que nós podemos buscar a renovação e a transformação, que nós somos responsáveis pelas nossas condutas. A gente não pode, de forma alguma, transferir a responsabilidade para o outro. Eu ajo da forma como eu ajo. Se o outro em algum momento interferiu na minha caminhada, eu o permiti. Se foi na minha infância, no momento em que eu não tinha como me proteger, hoje eu tenho recursos necessários, especialmente dentro de mim, como diz os espíritos amigos, da farmácia da minha alma, o remédio e o medicamento necessário para me curar. E esse medicamento especial é o auto-amor. A gente precisa cultivar o amor ao próximo, mas nunca esquecer do amor a si mesmo, porque é justamente a junção desses amores que vai nos preparar o caminho, de fato, para que possamos amar a Deus. Então, dentro dessas reflexões que nós fizemos hoje, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem aos corações de todos, é da humildade. Que a gente comece a olhar o outro sem julgamento, olhando as coisas boas que todos nós carregamos. Que a gente possa, a exemplo do Chico, tentar ajudar mais, fazer mais preces, mais orações, buscar em todos os momentos praticar o Evangelho de Jesus, sempre que possível, e quando não, recorrer à oração, a Jesus, aos Espíritos amigos que nos fortaleçam, para que a gente possa continuar essa caminhada, sendo, como Cristo disse, fortes
e corajosos. Muito obrigada. Muito obrigada, Tamires, por essa palestra incrível a todos nós. Vamos fazer a nossa prece final para depois ir para o passo, tá bom? Então, quem desejar pode fechar os olhos, sentir à vontade. Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, em especial por todo o conhecimento hoje adquirido, que possa servir a nós como direcionamento para nossas atitudes, para os nossos posicionamentos a partir de hoje e de agora. Agradecemos, Senhor Jesus, e te pedimos que no conselho nos conceda uma boa semana, nos direcionando e amparando pelos caminhos do bem. Que assim seja, graças a Deus. Todos que acompanham online, vai ser disponibilizado o link do passo, tá bom?